e Estevão. Capítulo 3. Lutas e humilhações. Parte C. Ouvindo-o, o antigo pescador de Cafarnaum chegou quase a chorar. Com extrema dedicação, satisfez-lhe o pedido, e assim foi ele conduzido ao interior, onde se acomodou entre lençóis muito alvos. Pedro fez mais. Compreendendo a profunda significação daquele desejo, trouxe ao convertido de Damasco os singelos pergaminhos que o mártir utilizava diariamente no estudo e meditação da lei, dos profetas e do Evangelho. Apesar da febre, Saulo regozijou-se. Tomado de profunda comoção nas passagens prediletas dos pergaminhos sagrados, leu o nome de Abigail, grafado diversas vezes. Ali estavam frases peculiares à dialética da noiva amada, datas que coincidiam perfeitamente com as suas revelações íntimas, quando ambos se entretinham a falar do passado no pomar de Zacarias. A palavra Corinto era repetida muitas vezes. Aqueles documentos pareciam ter uma voz. Falavam-lhe ao coração de um grande e santo amor fraternal. Ouvia-a em silêncio e guardou as conclusões avaramente. Não revelaria a ninguém suas íntimas dores. Bastavam os outros os grandes erros da sua vida pública, os remorsos, as retificações, que apesar de verificadas em campo aberto, raros amigos conseguiam compreender. Observando-lhe a atitude de constante meditação, Pedro desdobrou-se na tarefa de assistência fraternal. Eram as palavras amigas, os comentários acerca do poder de Jesus, os caldos suculentos, as frutas substanciosas, a palavra de bom ânimo. Por tudo isso, sensibilizava-se o doente, sem saber como traduzir sua gratidão imperecível. Entretanto, notou que Tiago, filho de Alfeu, receoso talvez dos seus antecedentes, não se dignava dirigir-lhe uma palavra. Arvorado e rígido cumpridor da lei de Moisés, dentro da igreja do caminho, era percebido, de vez em quando, pelo moço tarcense, qual sombra impassível a deslizar, balbuciando preces silenciosas entre os enfermos. A princípio, sentiu quanto lhe doía aquele desinteresse, mas logo considerou a necessidade de humilhar-se diante de todos. Nada fizera ainda que pudesse positivar suas novas convicções. Quando dominava no sinédrio, também não perdoava as adesões de última hora. Logo que entrou a convalescer-se, já plenamente identificado com a afeição de Pedro, pediu-lhe conselhos sobre os planos que tinha em mente, encarecendo a máxima franqueza para que pudesse enfrentar a situação, por mais duras que lhe fossem as circunstâncias. De minha parte, disse o apóstolo ponderadamente, não me parece razoável permaneceres em Jerusalém, por enquanto, nesse período de renovação. Para falar com sinceridade, há de considerar teu novo estado d'alma como a planta preciosa que começa a germinar. É necessário dar liberdade ao germe divino da fé. Na hipótese da tua permanência aqui, encontrarias diariamente, de um lado, os sacerdotes intransigentes em guerra contra o teu coração, e de outro, as pessoas incompreensíveis que falam nas extremas dificuldades do perdão, embora conheçam de sobra as lições do Mestre nesse sentido. Não deves ignorar que a perseguição aos simpatizantes do caminho deixou traços muito profundos na alma popular. Não raro, aqui chegam pessoas mutiladas que amaldiçoam o movimento.
Isso para nós, Saulo, está num passado que jamais voltará. Contudo, essas criaturas não o poderão compreender assim de pronto. Em Jerusalém estarias mal colocado. O germe de tuas novas convicções encontrariam 1000 elementos hostis e talvez ficasses à mercê da exasperação. O rapaz ouviu as advertências, ralado de angústia, sem protestar. O apóstolo tinha razão. Em toda a cidade encontraria críticas soezes e destruidoras. Voltarei a Tarso, disse com humildade. É possível que meu velho pai compreenda a situação e ajude meus passos. Sei que Jesus abençoará meus esforços. Se é preciso recomeçar a existência, recomeçá-la-ei no lar de onde provim. Simão contemplou com ternura, admirado daquela transformação espiritual. Diariamente, ambos reatavam as palestras amistosas. O convertido de Damasco, inteligência fulgurante, revelava curiosidade insaciável a respeito da personalidade do Cristo, dos seus mínimos feitos e mais sutis ensinamentos. Outras vezes, solicitava ao ex-pescador todos os informes possíveis sobre Estevão, regozijando-se com as lembranças de Abigail, embora guardasse avaramente os pormenores do seu romance da mocidade. Inteirou-se, então, dos pesados trabalhos do pregador do Evangelho quando no cativeiro, da sua dedicação a um patrício de nome Sérgio Paulo, da fuga em miserável estado de saúde no porto palestinense, do ingresso na Igreja do Caminho como indigente, das primeiras noções do Evangelho e consequente iluminação em Cristo Jesus. Encantava-se ouvindo as narrativas simples e amorosas de Pedro, que revelava sua veneração ao Marte, evitando melindrá-lo na sua condição de verdugo repeso. Logo que pôde levantar-se da cama, foi ouvir as pregações naquele mesmo recinto onde insultara o irmão de Abigail pela primeira vez. Os expositores do Evangelho eram mais frequentemente Pedro e Tiago. O primeiro falava com profunda prudência, embora se valesse de maravilhosas expressões simbólicas. O segundo, entretanto, parecia torturado pela influência judaizante. Tiago dava a impressão de reingresso na maioria dos ouvintes nos regulamentos farisaicos. Suas preleções fugiam ao padrão de liberdade e de amor em Jesus Cristo. Revelava-se encarcerado nas concepções estreitas do judaísmo dominante. Longos períodos de seus discursos referiam-se a carnes impuras, às obrigações para com a lei, os imperativos da circuncisão. A Assembleia também parecia completamente modificada. A igreja assemelhava-se muito mais a uma sinagoga comum. Israelitas, em atitude solene, consultavam pergaminhos e papiros que continham as prescrições de Moisés. Saulo procurou em vão a figura impressionante dos sofredores e aleijados que vira no recinto quando ali esteve pela primeira vez. Curiosíssimo, notou que Simão Pedro atendia-os em uma sala contígua, com grande bondade. Aproximou-se mais e pôde observar que, enquanto a pregação reproduzia a cena exata das sinagogas, os aflitos se sucediam ininterruptamente na sala humilde do ex-pescador de Cafarnaum. Alguns saíam conduzindo bilhas de remédio, outros levavam azeite e pão. Saulo impressionou-se. A Igreja do Caminho parecia muito mudada. Faltava-lhe alguma coisa. O ambiente geral era de asfixia de todas as ideias do Nazareno.
não mais encontrou ali a grande vibração de fraternidade e de unificação de princípios pela independência espiritual. Depois de aturadas reflexões, tudo atribuía à falta de Estevão. Morto este, extinguira-se o esforço do Evangelho livre, pois fora ele o fermento divino da renovação. Somente agora se capacitava da grandeza da sua elevada tarefa. Quis pedir a palavra, falar como em Damasco, zurzir os erros de interpretação, sacudir a poeira que se adensava sobre o imenso e sagrado idealismo do Cristo. Mas lembrou-se as ponderações de Pedro e calou-se. Não era justo, por enquanto, verberar o procedimento de outrem, quando não dera obras de si mesmo, por testemunhar a própria renovação. Se tentasse falar, podia ouvir, talvez, reprimendas justas. Além disso, notava que os conhecidos de outros tempos, frequentadores agora da Igreja do Caminho, sem abandonar de modo algum seus princípios errôneos, olhavam-no de soslaio, sem dissimular desprezo, considerando-o em perturbação mental. No entanto, era com esforço supremo que sopitava o desejo de terçar armas, mesmo ali, para a restauração da verdade pura. Após a primeira reunião, procurou oportunidade de estar a sós com o ex-pescador de Cafarnaum, a fim de se inteirar das inovações observadas. A tempestade que desabou sobre nós, explicou Pedro generosamente, sem qualquer alusão ao seu procedimento de outrora, levou-me a sérias meditações. Desde a primeira divergência do Sinédrio nesta casa, notei que Tiago sofrera profundas transformações. Entregou-se a uma vida de grande ascetismo e rigoroso cumprimento da lei de Moisés. Pensei muito na mudança das suas atitudes, mas, por outro lado, considerei que ele não é mau. É companheiro zeloso, dedicado e leal. Calei-me para mais tarde concluir que tudo tem uma razão de ser. Quando as perseguições apertaram o cerco, a atitude de Tiago, embora pouco louvável quanto à liberdade do Evangelho, teve o seu lado benéfico. Os delegados mais truculentos respeitaram-lhe o devocismo mosaico e suas amizades sinceras no judaísmo, nos permitiram a manutenção do patrimônio do Cristo. Eu e João tivemos horas angustiosas na consideração desses problemas. Estaríamos sendo insinceros? Falsearíamos a verdade? Ansiosamente rogamos a inspiração do Mestre. Com o auxílio de sua divina luz, chegamos a criteriosas conclusões. Seria justo lutar a videira ainda tenra como com a figueira brava? Se fôssemos atender ao impulso pessoal de combater os inimigos da independência do Evangelho, esqueceríamos fatalmente a obra coletiva. Não é lícito que o timoneiro, por testemunhar a excelência dos conhecimentos náuticos, atire o barco contra os rochedos, com prejuízo de vida para os quantos confiaram no seu esforço. Consideramos assim que as dificuldades eram muitas e precisávamos, enquanto mínima fosse a nossa possibilidade de ação, conservar a árvore do Evangelho ainda tenra, para aqueles que viessem depois de nós. Além do mais, Jesus ensinou que só conseguimos elevados objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Por intermédio de Tiago, o farisaísmo acede em caminhar conosco. Pois bem, consoante os ensinamentos do Mestre, caminharemos as milhas possíveis. E julgo mesmo que, se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos.
Enquanto Saulo contemplava com redobrada admiração pelos judiciosos conceitos emitidos, o apóstolo rematava: Isso passa. A obra é do Cristo. Se fosse nossa, falharia por certo, mas nós não passamos de simples e imperfeitos cooperadores. Saulo guardou a lição e recolheu-se pensativo. Pedro parecia-lhe muito maior agora no seu fórum íntimo. Aquela serenidade, aquele poder de compreensão dos fatos mínimos davam-lhe ideia da sua profunda iluminação espiritual. De saúde refeita, antes de qualquer deliberação sobre o novo caminho a tomar, o moço tarcense desejou rever Jerusalém num impulso natural de afeição aos lugares que lhe sugeriam tantas lembranças cariciosas. Visitou o templo, experimentando o contraste das emoções. Não se animou a penetrar no sinédrio, mas procurou ansioso a sinagoga dos cilicianos, onde presumia reencontrar as amizades nobres e afáveis de outros tempos. Entretanto, mesmo ali, onde se reuniam os conterrâneos residentes em Jerusalém, foi recebido friamente. Ninguém o convidou ao labor da palavra. Apenas alguns conhecidos de sua família apertaram-lhe a mão secamente, evitando-lhe a companhia de modo ostensivo. Os mais irônicos, terminados os serviços religiosos, dirigiram-lhe perguntas com sorrisos escarninhos. Sua conversão às portas de Damasco era glosada com ditérios acerados e deprimentes. Não seria algum sortilégio dos feiticeiros do caminho? Diziam uns. Não seria Demétrio que se vestira de Cristo e lhe deslumbrara os olhos doentes e fatigados? Interrogavam outros. Recebeu as ironias de que era objeto. Tratavam-no como demente. Foi aí que, sem sopitar a impulsividade do coração honesto, subiu ousadamente em um estrado e falou com orgulho. Irmãos da Cilícia, estáis enganados. Não estou louco. Não buscais arguir-me, porque eu vos conheço e sei medir a hipocrisia farisaica. Estabeleceu-se luta imediata. Velhos amigos vociferavam impropérios. Os mais ponderados cercaram-no como se o fizessem a um doente e pediram-lhe que se calasse. Saulo precisou fazer um esforço heróico para conter a indignação. A custo, conseguiu dominar-se e retirou-se. Em plena via pública, sentia-se assaltado por ideias escaldantes. Não seria melhor combater abertamente, pregar a verdade sem consideração pelas máscaras religiosas que enchiam a cidade? A seus olhos, era justo refletir na guerra declarada aos erros farisaicos. E se, ao contrário das ponderações de Pedro, assumisse em Jerusalém a chefia de um movimento mais vasto a favor do Nazareno? Não tivera a coragem de perseguir-lhe os discípulos quando os doutores do Sinédrio eram todos complacentes? Por que não assumir agora a atitude da reparação, encabeçando um movimento em contrário? Havia de encontrar alguns amigos que lhe associassem ao esforço ardente. Com esse gesto, auxiliaria o próprio irmão na sua tarefa dignificante em prol dos necessitados. Fascinado com tais perspectivas, penetrou no templo famoso. Recordou os dias mais recuados da infância e da primeira juventude. O movimento popular no recinto já lhe não despertava o interesse de outrora. Instintivamente aproximou-se do local onde Estevão sucumbira. Lembrou a cena dolorosa, detalhe por detalhe.
Penosa angústia somava-lhe o coração. Orou com fervor ao Cristo. Entrou na sala onde estivera a sós com Abigail, ao ouvir as últimas palavras do mártir do Evangelho. Compreendia, enfim, a grandeza daquela alma que o perdoara em extremes. Com palavra do moribundo, ressoava-lhe agora estranhamente nos ouvidos. A elevação de Estevão fascinava-o. O pregador do caminho havia-se imolado por Jesus. Por que não fazê-lo também? Era justo ficar em Jerusalém, seguir-lhe os passos heróicos, para que a lição do Mestre fosse compreendida. Na recordação do passado, o moço tarsense mergulhava-se em preces fervorosas. Suplicava a inspiração do Cristo para seus novos caminhos. Foi aí que o convertido de Damasco, exteriorizando as faculdades espirituais, fruto das penosas disciplinas, observou um vulto luminoso surgir inopinadamente ao seu lado, falando-lhe com inefável ternura. Retira-te de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão, por enquanto, o testemunho. Sob o pálio de Jesus, Estevão seguia-lhe os passos na senda do discipulado. Embora a posição transcendental de sua assistência invisível, Saulo naturalmente cuidou que era o próprio Cristo o autor da carinhosa advertência. E fundamente impressionado, demandou à Igreja do Caminho, informando a Simão Pedro o que ocorrera. Entretanto, acabou dizendo ao generoso apóstolo que o ouvia admirado: não devo ocultar que tencionava agitar a opinião religiosa da cidade, defender a causa do Mestre, restabelecer a verdade em sua feição integral. Enquanto o ex-pescador escutava em silêncio, como a reforçar a resposta, o novo discípulo continuava: Estevão não se entregou ao sacrifício? Sinto que nos falta aqui uma coragem igual à do mártir, sucumbido às pedradas da minha ignorância. Não, Saulo, replicou Pedro com firmeza. Não seria razoável pensar assim. Tenho maior experiência da vida, embora não tenha cabedais de inteligência semelhantes aos teus. Está escrito que o discípulo não poderá ser maior que o mestre. Aqui mesmo, em Jerusalém, vimos Judas cair numa cilada igual a esta. Nos dias angustiosos do Calvário, em que o Senhor provou a excelência e a divindade do seu amor, e nós, o amargo testemunho da exígua fé, condenamos o infortunado companheiro. Alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias, mas, em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz que perverso. Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro. Não aceitava outro poder que não fosse o dos princípios do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Muitas vezes, vimos-lo altercar impacientemente pela construção do reino de Jesus adstrito aos princípios políticos do mundo. O mestre sorria e fingia não entender as insinuações, como quem estava senhor do seu divino programa. Judas, antes do apostolado, era negociante. Estava habituado a vender a mercadoria e receber o pagamento imediato. Julgo, nas meditações de agora, que ele não pôde compreender o Evangelho de outra forma, ignorando que Deus é um credor cheio de misericórdia, que espera generosamente a todos nós. Que não passamos de míseros devedores. Talvez amasse profundamente o Messias. Contudo, a inquietação
fê-lo perder a oportunidade sagrada. Tão só pelo desejo de apressar a vitória, engendrou a tragédia da cruz com a sua falta de vigilância. Saulo ouviu assombrado aquelas considerações justas e o bondoso apóstolo continuava: Deus é a providência de todos. Ninguém está esquecido. Para que ajuizes melhor da situação, admitamos que fosse mais feliz que Judas. Figuremos tua vitória pessoal no feito. Concedamos que pudesse atrair para o mestre toda a cidade. E depois? Deverias e poderias responder por todos os que aderissem ao teu esforço? A verdade é que poderias atrair, nunca, porém, converter. Como não te fosse possível atender a todos em particular, acabarias execrado pela mesma forma. Se Jesus, que tudo pôde neste mundo sob a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, por que não poderemos esperar de nossa parte? A melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar fazer nem menos, nem mais do que nos compete, porque o Mestre sentenciou que a cada dia bastam os teus trabalhos. O convertido de Damasco estava surpreso e a mais não poder. Simão apresentava argumentos irretorquíveis. Sua inspiração assombrava-o. À vista do que ocorreu, prosseguiu o ex-pescador serenamente, importa que te vás logo que caia a noite. A luta iniciada na sinagoga dos Cilícios é muito mais importante que os atritos de Damasco. É possível que amanhã procurem encarcerar-te. Além disso, a advertência recebida no templo não é de molde a procrastinarmos providências indispensáveis. Saulo concordou de boa mente com o alvitre. Poucas vezes na vida escutar observações tão sensatas. Pretendes voltar à Cilícia? Disse Pedro com inflexão fraternal. Já não tenho mais aonde ir, respondeu com um resignado sorriso. Pois bem, partirás para Cesareia. Temos ali amigos sinceros que te poderão auxiliar. O programa de Simão Pedro foi rigorosamente cumprido. À noite, quando Jerusalém se envolvia em grande silêncio, um cavaleiro humilde transpunha as portas da cidade na direção dos caminhos que conduziam ao grande porto palestinense. Torturado pelas apreensões constantes de sua nova vida, chegou a Cesareia, decidido a não se deter ali muito tempo. Entregou as cartas de Pedro que o recomendavam aos amigos fiéis. Recebido com simpatia por todos, não teve dificuldades em retomar o caminho da cidade natal. Dirigindo-se agora para o cenário da infância, sentia-se extremamente comovido com as mínimas recordações. Aqui, um acidente do caminho a sugerir cariciosas lembranças. Ali, um grupo de árvores envelhecidas a despertarem especial atenção. Várias vezes, passou por caravanas de camelos que lhe faziam relembrar as iniciativas paternas. Tão intensa lhe fora a vida espiritual nos últimos anos, tão grandes as transformações, que a vida do lar se lhe figurava um sonho bom, de há muito desvanecido. Por meio de Alexandre, recebera as primeiras notícias de casa. Lamentava a partida de sua mãe, justamente quando tinha maior necessidade da sua compreensão afetuosa. Mas entregava a Jesus aos seus cuidados nesse particular. Do velho pai não era razoável esperar um entendimento mais justo. Espírito formalista, radicado ao farisaísmo de maneira integral, certo, não aprovaria sua conduta.